Como é possível que as pessoas vejam quase 300 mil mortos pela pandemia e falem, não vou usar máscara? Por que a gente virou inimigo um do outro? Com o Porta dos Fundos, a minha cabeça abriu. É um processo diário de percepção do que pode, do que não pode. Todo mundo diz que eu tenho coração de pedra, minha mulher diz isso, Calabresa fala esse coração de gelo que não derrete nunca. A coisa mais difícil para mim hoje desconstruir é não olhar para uma mulher que eu considero atraente e não vê-la como um pedaço de carne. É imediato. O homem hétero, o maior medo dele não é a morte, é ser gay. Uma coisa muito doida isso, né? Como a sexualidade é mal resolvida no ser humano de um modo geral, né? Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao 36º episódio do Alma Masculina. Para você que já nos acompanha, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia nessa terceira temporada deste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma preferida e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E também acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, Facebook/Almasculina Podcast, no Instagram @Almasculina e se inscreva no nosso canal no YouTube. Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. Ele já está aqui com a gente. Eu estou aqui direto de São Paulo, ele está no Rio de Janeiro. Queria convidar Fábio Porchat, bem-vindo ao Masculina. Olá, olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, finalmente deu certo! Finalmente, Fábio, eu acho que a pandemia nesse ponto nos favoreceu, né? Consegui estar aqui, ó, presente de alma, o corpo ainda não está do ladinho aí. Querido, nossa, foi muito esperada essa conversa por tudo que você tem provocado por tantas plataformas de conversas, de reflexões sobre esses temas e tantos outros que para a gente têm sido valiosos aqui para os nossos ouvintes e para as pessoas que acompanham esse projeto. Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse para quem não vive no planeta Terra ou quem nunca acessou o YouTube desde 2012. Quem é Fábio Porchat? Oi, eu sou o Olaf e eu gosto de abraço quentinho. Eu sou praticamente a incorporação do Olaf já. As pessoas pedem para eu ficar fazendo a voz para as crianças. Mando feliz aniversário. Todo dia eu mando feliz aniversário na voz do Olaf para alguém. Mas eu sou Fábio Porchat, ator, roteirista, comediante, apresentador, produtor e fundador do Porta dos Fundos. Formado na Cal, né, no Rio de Janeiro. Carioca, nascido no Rio, aqui na São Vicente, em Botafogo. Com um mês eu fui para São Paulo. Fiquei até os 19 anos em São Paulo e com 19 eu vim para o Rio para estudar teatro. Formei na Cal, na Casa das Artes Laranjeiras, em 2005. Então eu digo que a minha carreira começa quando eu me formo. E 2 meses depois eu estreio no teatro ao lado do meu colega de escola, Paulo Gustavo, não sei se você conhece. Eu já ouvi falar, um xará maravilhoso. Por um ano. E aí a coisa caminha. E aí depois você foi fazer cinema na Gama Filho. Eu entrei em cinema e na Cal. E aí, só que Cal era à noite, cinema de manhã, e aí eu comecei a sacar que a minha onda era mais teatro e ator mesmo, então eu fiz 6 meses de Gama Filho, aí me fui e fiquei focado só na Cal. E é filho da dona Isabela, do seu Fábio. Você não tem neto nem filho no nome, né? É filho do seu Fábio, você é o Fabinho da família, mas não tem nenhum júnior, filho, nem nada. E tá com a Nathalie Mega há 5 anos, que tem segurado uma super barra aí nesse momento de isolamento e de confinamento, né, Fábio? Totalmente, parceiraça, a gente se dá muito bem. Eu nunca tinha tido uma relação desse nível, assim, de confiança, de tranquilidade, de paz, sem briga. Não lembro a última vez que a gente brigou, sem chateação, só a gente se dá muito carinho, muito amor, assim, a gente se fala eu te amo o tempo todo. A mãe dela até fala, mas que chato, vocês ficam no grude o tempo todo, fica falando e beijando. A gente tem, se eu acreditasse, eu diria que é porque eu sou de câncer e ela também. E aí as pessoas adoram falar de signo e eu adoro falar que eu não acredito, mas a gente está nessa pandemia bem grudado e o que poderia ter sido um inferno foi uma maravilha. Para muita gente tem sido um momento de revelações nessas relações mais
familiares, né, mais íntimas aí. Eu queria começar perguntando para você quais são as suas primeiras referências de masculinidades, quais são as suas primeiras memórias? Eu acho que pai, né, assim de cara, eu lembro do meu pai muito saindo na noite, muito fanfarrão, bebendo muito sempre, conversando com gente, sempre falou de mulher. Então acho que essa primeira referência é do meu pai. E depois se separou, meu pai sempre foi muito mulherengo, sempre teve muita namorada, sempre se gabou muito disso. Eu lembro de resolver um pouco isso na análise, que é perceber que eu havia gerado uma competição de pegar mais mulher, de seguir os passos do pai, de, sabe assim, de ser o cara que quer foder o tempo inteiro e tal. Então, pai, principalmente. Eu tive 3 irmãs. Meu mundo é muito feminino, assim, mãe, minhas avós, eu não conheci meu avô parte de pai, minhas tias, minhas irmãs, é tudo muito mulher. Eu lembro muito das mulheres da minha família. Claro que eu tenho homens incríveis, assim. Quando eu vim pro Rio, com 19 anos, eu fui recebido pelo meu tio Júlio e minha tia Flávia, a irmã da minha mãe e o marido dela, que me receberam, assim, de forma muito generosa e arrebatadora. E meu tio Júlio é meio o oposto do meu pai. Ele é todo certinho, ele obedece, acorda cedinho, vai trabalhar todo dia, tem rotina, sabe lidar com dinheiro, com finanças. Então foi um ótimo aprendizado, porque eu digo que eles são meus segundos pais, porque eu aprendi muito com ele também. Ele que me levou para viajar, ele que me fez gostar de viagem, por exemplo. Ele que me fez torcer pro Vasco. Então eu ia a estádio, ele que me levava a São Januário, ele que me levava para ver o jogo, me dava camisa autografada do Vasco e tal. Meu pai nunca foi muito do futebol. Apesar de eu sempre joguei futebol e gostava de futebol, então eu lembro dessa relação com os meus primos, filhos da irmã do meu pai, que tinha um mais velho e um mais novo, então a gente ficava muito junto. Então foi com eles que eu vi a primeira pornografia, foi com eles que eu aprendi a bater punheta, foi com eles que eu... Não eles batendo pra mim, não, mas eles ensinando o que era. Eu lembro desse meu primo falando, sabe como é que é? E eu, o quê? Não, você pega, sabe quando seu pinto fica duro? Eu sei, então você faz assim. Eu lembro dele falando, e aí eu descobrindo isso, assim, com eles, e aí comprando os pornôs, comprando a fita pornô. Hoje em dia você coloca no Google vagina, meu amigo, tem até eu pelado sendo penetrado por uma vagina. Naquela época, como você bem sabe, era dificílimo ter acesso, era uma vergonha, era complicadíssimo. A sala escura da videolocadora, né? Não, videolocadora eu não cheguei a pegar, eu era muito jovenzinho. Quer dizer, eu peguei a videolocadora para assistir filme, mas pornô não. Eu peguei na banca de jornal e comprava o vídeo pornô, ou até roubava. Tem essa coisa adolescente que é meio idiota, que pega e sai correndo, sabe? Mas eu lembro de ter umas fitas pornôs, e dos meus amigos eu era o único que tinha fita pornô, então os amigos iam lá pra casa pra gente ver pornô. Uma coisa muito doida isso, né? Como a sexualidade é mal resolvida no ser humano, de um modo geral, né? Que tristeza isso. Tanto que eu lembro de uma coisa, eu lembro da minha primeira Playboy, foi da Luísa Tomé. Eu tinha essa Playboy guardada numa gaveta, escondida, lógico. E aí minha mãe achou um dia, e ela deu um ataque. Eu até hoje não entendo exatamente por que ela deu um ataque, porque era um menino, eu tinha 13 anos, será que eu tinha menos? Ela ficou louca, assim, que é isso, que absurdo. E não é que eu tava vendo a Playboy no meio da sala, sabe? Não era um desrespeito à tradicional família. Era supostamente um menino, homem, vendo mulher pelada, eles deviam achar maneiro, sei lá, né? No óbvio, né? No clichê. Mas ela ficou louca e foi falar com meu pai meio me deu uma bronca, aí eu lembro que joga fora isso! E eu lembro que eu tirei, logicamente, as folhas das mulheres peladas e joguei a revista fora pela janela. Foi tão louco isso, foi tão assim pra todo mundo ouvir, que eu joguei pela janela e caiu no telhado do vizinho. E me amaldiçoou durante muito tempo, porque a revista ficou lá. E caía a chuva e eu via sempre a capa da Luísa Tomé, porque caiu com a capa pra cima. Mas eu guardei as fotos de Playboy, isso antes de vídeo pornô, né? Quando comprou Playboy. E aí guardei essas fotos de mulher pelada num canto, assim e tal. Mas eu lembro do dia, eu já tô na adianta, se deixar eu falo, quando você vê eu já tô na minha infância, na minha velhice. Eu lembro do dia que eu descobri que dava pra ver pornô no computador. Eu acho que foi, ele já foi velho, tipo, com 15 anos. Um dia eu entrei no Google e falei, peraí, escrevi buceta. Rapaz, quando apareceu aquele mar de buceta, parece que eu ouvi assim... Eu só pensava,
cara, acabou minha vida, agora eu só vou bater punheta o resto da vida, eu vou ficar vendo buceta e bater punheta. Era tão difícil pra mim ver um vídeo escondido no canto, quando eu boto no computador e aparece, aí eu coloco tipo, buceta transando, e aí eu vi que a vida é bonita e viver. E aí eu vi aquilo assim. Eu lembro desse dia, assim, eu no computador, meio sendo tomado por bucetas e pensando, meu Deus, não sabia que isso era possível. Mas eu acho que a primeira referência masculina, assim, é meu pai. Eu lembro, assim, não sei o quanto isso me marcou, mas se eu vou falar agora é porque, quer dizer, me marcou, mas eu não sei o quanto isso interferiu em mim. E se eu estou lembrando agora, talvez tenha mais interferido mais do que eu tinha imaginado. Eu lembro que meu avô separou da minha avó em 91, significando que eu tinha 7, 8 anos. Na verdade, minha avó que separou, porque minha avó descobriu umas cartas do meu avô para uma mulher. Ela pegou o WhatsApp dele da época, que eram cartas, e descobriu, e aí separou, não perdoou, e ela foi-se embora com essa mulher. Eu era meio ligado a ele, assim, eu lembro de brincar com meu avô, eles dormiam, aquelas coisas de antigamente, eram 2 camas queen juntas, né? Então tinha um buraco no meio, então eu brincava com ele de cair no meio do buraco, ele puxava, eu era muito ligado ao meu avô, e meu avô era muito metido a engraçado, ele fazia trocadilho, ele amava trocadilho, ele sempre fazia piada com trocadilho, ele é o típico tio do pavê pra comer. Era o que você falava, eu queria pedir uma pizza, ué, porque não quer mais? Queria porque não quer mais? Ele é um clássico. E para uma criança era hilário, então eu amava isso, eu era muito junto ao meu avô, e meu avô foi embora, porque ele foi descoberto, arranjou uma mulher e foi-se embora, eu nunca mais vi, só fui ver mais velho. Eu tenho uma coisa que eu lembro, quando eu tinha assim uns 5 anos, eu tinha uma amiga na escolinha, no ar livre lá em São Paulo, que era a Carol, e eu brincava só com a Carol. A Carol era muito divertida e tal, e aí a Carol gostava de brincar de... como é que chama? Aqueles pequeno pônei, meu pequeno pônei. Eu não tinha meu pequeno pônei, porque lógico, eu era menino não podia ter isso. Mas a minha irmã tinha. E eu lembro o dia que eu falei, Alice, você me empresta? Porque eu quero levar pra brincar com a Carol. E aí ela falou, lógico, claro. E eu pensei, minha irmã tinha... Não, mentira que minha irmã, nem pedi pra minha irmã tinha 3 anos, eu não pedi nada. Eu peguei os pequenos pôneis, ia levar pra escola, minha mãe viu no caminho. Ela falou, o que é isso? Eu falei, eu tô levando os pôneis pra brincar com a Carol. Ela falou, você não vai levar esses brinquedos? Eu falei, por que não? Ela falou, porque você não vai brincar de pônei com a Carol? Eu falei, por quê? Ela falou, porque não pode, você é viado? E eu lembro que eu nem sabia o que era viado, imagina, nem entendi, eu só entendi que era uma coisa horrível, uma coisa que eu não deveria ser, pelo visto, porque minha mãe, né, a autoridade ali disse que eu não podia. Aí eu deixei o pequeno pônei, falei, Deus me livre brincar com esse negócio. Brinquei com a Carol, mas de outras coisas, que eu não podia brincar com o pequeno pônei, que é coisa de viado, que eu nem tinha nem ideia do que era viado. Eu nem lembro exatamente em que momento foi que eu entendi o que era viado. Que sempre veio como xingamento. Na escola mesmo, o bullying que eu recebi na escola, na 5ª série até a 8ª, era de viadinho. Porque eu era muito lourinho, com cabelinho muito tigelinha, muito branquinho. As pessoas sempre acharam que eu era mais jovem do que eu era. Com 13, parecia que eu tinha 10. Então, lógico, eu era o que aqueles adolescentes ali achavam que era o viadinho. Então, era o viadinho. E, logicamente, que era o meu pavor, o meu terror. Eu odiava aquilo. E eu lembro que depois, no colegial, eu acabei ficando amigo de um cara que fazia muito bullying comigo. E eu perguntei pra ele, por que você falava? E ele falou, a gente não achava que você chupava pau. Não era viadinho porque a gente achava que você era gay. É só porque era um jeito de... É o viado, era isso. Aí eu tinha o gordo, tinha a puta e tinha o viado. Então era meio isso, você era o viado e tal. E eu lembro que isso me incomodava muito. E aí quando eu entendi, foi aí então que eu entendi o que era gay... Ali na 5ª série, 6ª, eu lembro de me trancar no banheiro e pensar, será que eu sou viado, então? Está todo mundo falando que eu sou viado, de repente eu sou viado, então. Aí eu pensei, viado é o quê? Viado gosta de homem. Aí eu lembro e falei, mas eu não gosto de homem. Eu gosto de menina, sempre gostei de menina, mas será que então eu tinha que gostar? Aí eu fiquei com essa dúvida na minha cabeça, eu cheguei a pensar, achei, será que eu gosto de homem? Aí eu lembro de eu fechar o olho e olhar, pensar em menina e falar, mas eu não tenho vontade disso. E aí falar, então não devo ser viado. Que louco isso. E fiquei com isso na minha cabeça, assim. E eu era muito amigo das meninas. E isso era uma coisa que confirmava, então, que eu era viado, né? Lógico, eu era amigo das meninas e não pegava as meninas. Porque eu sempre fui muito cabação. Eu nunca fui o pegador.
Isso foi uma coisa que eu fui ganhar depois que eu entrei pra escola de teatro. Aí, meu amigo, a vida mudou como da água pro vinho Chateau Lafite 2005. Você ouviu a musiquinha de novo, né? A mesma que você ouviu. De novo. Porque a escola de teatro é todo mundo com a cabeça aberta, é meio faculdade, todo mundo com 18, 19 anos, ou seja, todo mundo meio descobrindo a sexualidade. Numa escola de teatro, geralmente os homens, em sua maioria, são gays. Não tem tantos héteros numa escola de teatro. O que é uma maravilha, o que é uma alegria, porque é o que me resta. Era eu e mais 2 amigos héteros, e a gente ia em festa, ia pegando, porque era uma loucura, era uma alegria. Foi ali que eu comecei a pegar gente, foi ali que eu comecei a transar. De verdade, foi de 19 anos pra frente. Até então eu era muito cabação, assim, muito, não pegava ninguém, perdi a virgindade de forma horripilante. Essa história é terrível. Que você chegou lá para uma primeira vez com um colega de escola e ela não atendeu vocês, né? A senhora profissional do sexo. Meu Deus, E o mais triste é pensar que na hora eu achei ela muito velha e ela devia ter a minha idade hoje. O mundo gira, gente, o mundo gira. O mundo capota. Na série Homens, que você é o criador e é uma realização da Porta dos Fundos, tem um momento que um personagem diz o seguinte: ensinaram pra gente a vida toda uma coisa e agora estão dizendo que a coisa que a gente aprendeu não é mais a coisa certa. Quando é que você teve essa percepção sobre a própria masculinidade, sobre esse tema em geral, e o que mudou e o que não pode mais? É difícil porque é diário mesmo, é um processo diário de percepção do que pode, do que não pode, do que eu achava que não podia e que pode muito mais do que a gente acha que pode. Com o Porta dos Fundos, a minha cabeça abriu. Foi quando eu me juntei com aquela gente ali e comecei a pensar. Eu lembro a gente ainda no início, 2011, 2012, que aconteceu, a gente ainda com uma cabeça muito antiga, meio velha. A gente começa ali a fazer comédia, a pensar, aí vem papo de segunda ali. Esse processo de Porta dos Fundos e amadurecimento da idade, da vida mesmo. E papo de segunda foi o que me levou a pensar em privilégios, em masculinidade, em coisas que eu achava certas e erradas, que é uma loucura. Foi ali que eu comecei a me dar conta. Eu sou uma pessoa muito racional, muito vambora, vamos fazer, vamos resolver isso. Todo mundo diz que eu tenho coração de pedra, minha mulher diz isso, Calabresa fala, esse coração de gelo que não derrete nunca, porque eu sou muito prático, eu resolvo as coisas. Mas eu sou uma pessoa que não choro, por exemplo, eu não consigo chorar. Eu escorre até lágrimas, assim, uma ou outra, pouquinho, assim, eu me emociono. Diferente de chorar, eu me emociono muito. Mas chorar é muito difícil, e quando eu choro, é isso, é um pouquinho de uma lágrima, minha cara inteira fica esquisita, eu nunca chorei aos prantos, por exemplo. Você lembra a última vez que você chorou? Lembro, a última vez que eu chorei eu tinha 18 anos, quando eu fui sair de casa e eu fui falar pra minha mãe que eu ia mudar pro Rio. E aí eu lembro que eu sentei com ela, deitei com ela assim no sofá e comecei a chorar e ela chorou também. Foi bonito assim, ela chorando, eu pensando, calma, não precisa, aquela coisa de mãe, né? Fica aqui em São Paulo. Eu falei, não, mas eu quero ir pra ser ator e tal. Ela super me apoiou. E aí eu vim pro Rio. Eu lembro nesse dia que eu chorei muito mesmo. E depois nunca mais chorei assim. E então desenvolvi uma psoríase. Parabéns, Fábio. Que louco como somatiza, né? Somatiza totalmente. Eu tenho doenças autoimunes, como minha mãe também tem. Então eu tenho líquen plano na minha unha, couro cabeludo, dá umas psoríases assim. E o que você acha que agora não pode mais? Para quem ainda não percebe esse movimento de autoconhecimento, ou de reflexão, ou de percepção das mudanças mais recentes do mundo, né? Diferenciar homem e mulher sexualmente falando. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis. A coisa mais difícil para mim hoje, desconstruir, é não olhar para uma mulher que eu considere atraente e não vê-la como um pedaço de carne. É imediato. Eu olho e falo, essa mulher é gostosa. Eu comeria essa mulher. Claro, eu tô casado, então é diferente. Mas o que eu digo até é olhar e desejar. Não tô dizendo que eu vou dar em cima. Tô dizendo que eu passo a mão. Tô dizendo que o primeiro olhar para uma mulher que me atraia é que delícia, que gostosa, é o primeiro. Talvez para as mulheres seja assim também. Tô falando aqui o lado meu do homem e tal. Mas como se sexualiza muito o corpo feminino em tudo, em todos os lugares... E esse é um dos males ali do machismo. E não tô dizendo assim, nossa, que mulher bonita, que mulher interessante, porque isso aí, lógico, a primeira coisa que a gente vê a cara da pessoa, a gente
tem esse julgamento inicial, que mulher é bonita, que mulher é interessante e tal. Mas uma coisa, por exemplo, que homem faz muito, hétero, né? Achar que tudo é um sinal de que a mulher quer dar pra você. Isso chega a ser aflitivo. E é assim, a mulher falou oi, mesmo, não é nem brincadeira, não é assim um exemplo que eu tô, é real. Se você fala tudo bem, a mulher faz oi, tudo bem, você pensa, quer me dar. É agoniante, assim, como a gente acha que qualquer sinal simpático da mulher, qualquer mínima atenção que ela te dê, é um sinal de que ela quer dar pra você imediatamente. Isso é aflitivo, agoniante, assim, de como o homem foi criado, o homem hétero foi criado pra isso e pra passar o rodo, né? Porque você tem que comer. Isso eu falo muito na série Homens, né? Tem isso, você tem que comer. Tem que estar de pau duro. Tem que... Que isso? É viado? Você é broxa agora? Tem que comer, pô. A mulher quer te dar, você tem que comer. Então tem esse olhar de que você precisa ser um leão na savana se alimentando a qualquer momento. Essa exaustiva função de provar-se o tempo todo, né? E é inclusive muito bem representado na série a questão de ter um pênis, né? Um pau, que é maravilhosamente bem interpretado pelo ator, esqueci o nome dele agora. Rafael Portugal, maravilhoso. Gente, maravilhoso, gente. E é muito engraçado, porque quando na primeira temporada, o mote do meu personagem é que ele tá broxa. E aí foi engraçado que eu contei isso para umas mulheres, elas falaram, mas isso não é um problema... Não é importante, precisa achar um problema. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Pro homem, só tem esse problema. Se ele tá broxa, não faz mais sentido viver. Não tem mais por que viver. E elas, como assim? Eu falei, é isso que eu tô te falando. As mulheres não entendiam a gravidade do que é para um homem não ter uma ereção. Muito, muito doido isso, assim. Que coisa ridícula, né, pro homem isso ser a coisa principal da prova de você ser um homem, né? É porque a sexualidade masculina é muito falocêntrica, né? Não tem o resto do corpo, né? E talvez por isso a gente não cuide tão pouco da saúde mental, psíquica e tal, porque se descobrir alguma coisa, como é que eu faço? O câncer de próstata tá aí à torta direita porque as pessoas têm medo. Tem esse mito, né? Vão botar o dedo lá e vão descobrir que eu tô com algum problema que vai afetar minha ereção, né? Não, eu ia dizer que é muito triste, assim, colocar nessa prateleira de hétero e homossexual, né? Heterossexual e homossexual, como se só existisse o 100% hétero, como só existisse o 100% gay. Eu acho que, inclusive, isso é uma minoria. 100% que não tem nenhum tipo de interesse. Ainda colocam na prateleira do 100% hétero que não pode ter prazer no ânus, porque isso é gay, como se gay fosse ter prazer no ânus. É um nó muito torto, muito louco, assim, que se dá esse medo de ser gay. Eu acho que talvez o homem hétero, o maior medo dele não é a morte, é ser gay, é virar gay. Isso é muito doido. Primeiro, como se isso fosse um problema, como se isso fosse uma maldição, como se isso fosse o fim de tudo. Mas como fomos criados com essa masculinidade dessa forma, é um problema. É a pior dos males ser gay. Claro, porque o certo é comer todas as mulheres que você conseguir. No momento que você agora quer um homem, acabou. Você falhou no seu dever de homem, que é ser homem comedor de mulher. E para além disso, né, me aproximo daquilo que é tido como mais fraco, que é o feminino, né? É pior porque é você com o poder na mão de ser o forte masculino e querendo ser o feminino. É mais no chão ainda, sabe? É mais assim, é pior. E você tem essa realidade ainda próxima de você, Fábio? De pessoas que ainda você tem que convencer ou que você tem que apontar determinados posicionamentos, pontos de vistas ou opiniões que você entende como da Idade Média? Muito, muito. Eu não vou nem dizer das pessoas mais velhas, porque daí, lógico, assim, a pessoa tem 70 anos, é mais, de um modo geral, provavelmente 99% das pessoas de 70 anos têm os pensamentos muito, né? Mas eu digo da minha idade, assim, sei lá, de 37 para baixo. Tem bastante amigos, pessoas que falam coisas que não se dão conta, né? Tipo, não, eu lavo a louça, né? A mulher fala, mas por que ele não lava a louça? Porque ele tá lá vendo o jogo dele. Sabe uma coisa assim, normalizando situações, isso muito, assim. Gente, muito homem falando, não, o homem transa mais que mulher mesmo, o homem trai mais, é assim mesmo. Então isso eu ouço muito, assim. E é difícil porque em alguns casos você conversa, você ri, peraí, calma, não é assim. Mas em outros você vira o chato um pouco, né? Assim, no grupo do WhatsApp dos caras. É difícil você falar, gente, por favor, essa masculinidade tóxica está atrapalhando, entendeu? É meio
Não fode, Fábio, vambora, bota as xerecas aí pra gente dar uma olhada. Uma pesquisadora de Brasília fez essa pesquisa em grupos de WhatsApps masculinos. É interessantíssima a fala dela. E ela descobriu a caverna do dragão, assim, de coisas que ela não imaginava que poderia ser conversado entre pessoas. Não estou falando nem homens, né? Ela ficou muito impressionada com a realidade obscura dessa quase deep web ali que ela encontrou. Antes de continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O Alma Masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do Alma Masculina, é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade. Sem impor regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve 4 profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema ponto de partida, as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que o Masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo, que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$10 já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me/almasculina e participe. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Fábio, a nossa convidada da Live 1, a psicóloga e artista Cristina Montenegro, ela comentou que o homem ainda não existe como um personagem social. A gente também já ouviu aqui que todas essas articulações das últimas décadas em torno das masculinidades ainda não podem ser consideradas um movimento, como o movimento feminista se constituiu. Eu queria saber por que ainda não pode ser considerado um movimento e, no Brasil, se existem alguns fatos que marcaram a nossa trajetória nesses últimos anos, décadas, em torno desse assunto, como os grupos de estudos, os coletivos, etc. Quando a gente está falando o homem ainda não se constituiu como um ser social, eu acho que se constituiu. Porque a história da humanidade se dá a partir do homem, porque o homem é o princípio. Ele é aquele que vai determinar quais são as narrativas dadas e estipuladas para que ele exerça o poder. O homem vai fazer isso. E ele vai fazer como um movimento que eu chamo de patriarcado. Não vou chamar de masculinidade. Não vou chamar de masculinidade hegemônica. É o patriarcado que se apropriou do corpo de mulheres, de terras, de povos originários, para estipular, por exemplo, como é que ele ia exercer esse poder. Então, o patriarcado fez isso. Então, eu posso dizer assim, não existe um movimento de homens nesse sentido. Mas eu posso dizer também uma frase que a professora Carla Garcia fala, uma antropóloga da PUC São Paulo. Ela diz, se no século XIX o grande movimento, no século XIX, no século XX, foram as mulheres que lançaram e revolucionaram o movimento político em torno da equidade, no século XXI serão os homens que farão por meio do movimento de masculinidades, que sejam masculinidades em torno da equidade de gênero. Dito isto, eu posso dizer para você, há um movimento e não há. Do ponto de vista acadêmico, os homens já vêm sendo estudados há muito tempo, mas especialmente, do ponto de vista acadêmico no Brasil, nos anos 90, muito especialmente, muitos estudos a respeito dos homens e de masculinidades foram feitos. Qual é a questão? É que muitos desses estudos eles eram restritos à área da psicologia e à área da saúde pública. Não era um foco de atenção como sujeitos dados e constituídos pela cultura também, não só pela natureza, pelas ciências humanas. E as ciências humanas e sociais
passaram a olhar este homem. E daí quando você começa a perceber isso, você diz, bom, não há um movimento, mas já há um estudo que trate, por exemplo, das masculinidades, porque você já volta o seu olhar para saber e para confirmar uma coisa essencial, que é o fato de que o homem não é um sujeito ahistórico, ele é atravessado pelas estruturas. A gente tem que separar aí de várias formas para dizer o seguinte, do ponto de vista da existência do homem, ele sempre existiu porque o patriarcado existe, o patriarcado criou um modelo de homem que é um modelo de homem universal. Do ponto de vista de uma masculinidade contra-hegemônica, que tende a romper com esse padrão civilizatório, nós somos incipientes. A universidade começou a fazer isso e agora começou a se constituir o quê? Os grupos, os sujeitos políticos, os movimentos políticos. A demanda é que esses homens passem a se organizar em torno da equidade de gênero, para que as mulheres não sejam violentadas, para que eles rompam o pacto em torno do estupro sistemático que acontece contra as mulheres, para que as mulheres sejam inseridas no espaço público da política e a cota de 30% caia e elas têm o mesmo percentual de direitos que eles têm, porque quando você estipula 30% de cotas, você está reafirmando que há uma desigualdade de gênero. Por quê? Porque como elas foram sistematicamente excluídas, elas não foram educadas para esse espaço, evidentemente que quando você abre, vai acontecer o que elas vão falar, não sei se esse espaço é meu ou não é, mas há movimentos que têm se organizado, e esse movimento que tem que ser organizado, de homens, vai constituir uma luta em torno da igualdade que a gente vai chamar de movimento. Mas eu não saberia dizer ainda se é possível vislumbrar um movimento de homens. O que eu posso dizer é que é um conjunto de homens que começa a observar a necessidade de se repensar em torno das disputas políticas, da equidade de gênero. Ainda é pequeno porque eu falo, os homens estão se organizando, mas o número de violência doméstica não tem diminuído. Os homens estão se organizando, mas o número de estupros contra vulneráveis não tem diminuído. Os homens estão se organizando, mas travestis e transexuais continuam morrendo antes dos 35 anos. Homens negros continuam morrendo a cada 23 horas, especificamente jovens nas periferias. Ou seja, este movimento precisa acordar em torno do quê? Desses temas interseccionais, multidimensionais, para que a gente possa avançar na luta. E daí, como diz a antropóloga Carla Garcia, dizer que de fato é uma revolução quando os homens se derem conta disso. Fábio, o que você acha que falta? É meio desesperador, né? Não é? Porque a gente ainda entende muito como números e pesquisas também, né? É. O que você acha que falta para essa revolução acontecer? Você tem alguma perspectiva? Tá faltando essas mulheres chegarem ao poder, tá faltando esses gays chegarem ao poder, serem permitidos chegar, né? Eu digo, não que a culpa seja deles. Eles tentam há muito tempo, eles não conseguem, eu acho que estão conseguindo. Acho que as coisas estão mudando. É claro, a passos lentos, podia ser muito melhor, tá morrendo muita gente, mas o mundo é muito melhor hoje do que era há 30 anos. É uma pedra descendo a ribanceira, não há como parar. Dá pra parar, assim, com ditadura, aí dá pra parar, é louco. Aí vira Arábia Saudita, aí tem como parar. Mas dentro da democracia, por isso que é tão importante a gente lutar pela nossa democracia nos momentos que a gente vive hoje, não tem como parar. As mulheres estão tomando, os gays estão se sentindo cada vez mais livres, os negros também, a passos lentos, mas estão. Então, assim, quanto mais isso for acontecendo, mais o poder vai saindo das mãos únicas dos homens brancos héteros. E é ruim aquele discurso que a gente vê de desculpe por ser branco. Não tem nada a ver com desculpe por ser branco, não é por aí. Mas é reconhecer privilégio, é reconhecer a responsabilidade por isso, reconhecer que se beneficia de uma sociedade machista, racista, homofóbica. Entendendo isso, talvez você consiga mudar o seu ambiente. E se cada um for mudando o seu ambiente, vai mudando e a sociedade vai ficando melhor, né? Você começou nossa conversa falando das suas influências, né? Por exemplo, quando você falou do seu tio, né? Dessa questão da organização, até com a sua própria casa, eu vi que você tem isso com sua casa, do cuidado, que você também é muito querido, muito respeitado, admirado como pessoa, como profissional por vários colegas, pela imprensa, enfim. Vou nem tocar no assunto de haters, porque isso daí é um mundo paralelo que, enfim. Mas na série também, Homens tem uma frase que fala que homem conta vantagem, não conta derrota. Eu queria saber o que está te fragilizando hoje, o que te abala hoje. Hoje o que me abala é essa
insensibilidade das pessoas com o que está acontecendo. Parece bobo, clichê falar isso, assim, mas me abala muito não haver mais racionalidade na conversa. A forma com que a maldade chegou ao poder e se mantém no poder. Me deixa, assim, meio deprê, assim, eu me sinto meio impotente. Eu quero dar um jeito de resolver, eu quero falar, eu quero fazer, porque eu acho meio... Como é possível que as pessoas vejam quase 300 mil mortos pela pandemia e fale, não vou usar máscara, não, eu vou em festa aglomerar. Eu acho tão louco, assim, é um pedaço de pano, é como bem disse a Natália lá, cientista, falou, é um pedaço de pano, porra, usa! É isso, assim, eu não vou usar um pedaço de pano na cara, eu vou negar isso, eu vou convencer pessoas a não tomarem a vacina. Isso me desestabiliza, assim, num nível muito violento. Eu entendo que as pessoas estão muito fragilizadas. Inclusive o imbecil. O imbecil também sofre. O idiota... Eu vou te corrigir, Eu vou usar um aprendizado que você me ensinou numa entrevista. O presidente, vamos falar PJ. Vamos assumir a responsabilidade. Eu achei genial isso que você falou. Porque tudo no Brasil a gente vai personalizando, né? Não é um cargo público que tem responsabilidade de um cargo público. É isso. Estou te corrigindo porque você me ensinou isso. Não, é porque eu falei o imbecil, mas eu não estava querendo falar do presidente, não. Eu tava falando de qualquer pessoa imbecil, mas você vê como o Freud está em todos os lugares. Eu não tava falando especialmente do presidente, que é um imbecil, você tem razão, ele é um imbecil, é um bom representante do clube dos imbecis. Mas eu tava dizendo que o ser humano que é imbecil, que é idiota, que é... Eu te dei a cama pra você. Até esse, ele tá cansado também, ele é coitado também, ele não aguenta mais também, do jeito torto dele. Tudo que ele passou para chegar até onde ele chegou, ele também é frágil. Ele também tem a masculinidade dele frágil, no caso do presidente, dos filhos. Imagina ser filho do Bolsonaro. Imagina o 04. Como é que você quer que o 04 fale, não, eu vou... É um cara que ele é bombardeado por tudo isso que a gente está vendo. Não tem como, é difícil, é muito difícil furar essa bolha, sair. Então eu entendo que as pessoas estão cansadas, as pessoas não aguentam mais corrupção, as pessoas não aguentam mais briga, não aguentam mais pobreza, não aguentam mais a família morrer porque não tem hospital, as pessoas não aguentam mais. Mas me desestabiliza muito isso, assim, as pessoas que não querem ter uma conversa racional, não querem... E eu não estou mais falando de gente na política, eu estou falando das pessoas, do seu grupo do WhatsApp. Por que as pessoas estão tão virulentas assim? Por que elas não conversam? Por que a gente virou inimigo um do outro? Eu não sou inimigo de bolsonarista. Eu tenho opinião contrária, não concordo com ele, mas eu não sou inimigo. Inimigo a gente mata. Inimigo é na guerra, né? Na guerra a gente tem inimigo. A gente vai pra guerra ou eu mato você, ou você me mata. No Brasil, na política, não tem inimigo. Eu tenho opiniões contrárias, a gente tem que parar de ver o outro como inimigo. Do nosso lado aqui é difícil, claro, que a gente fica com raiva, como é que ele não vê isso? Mas ele não é inimigo. Ele tem outras ideias, outras questões, e a gente precisa conversar, dialogar. E aí que é o problema da falta de educação no país. Claro que é o saber ler, escrever e fazer conta, mas é o conversar, interpretar texto, é ouvir o outro. A gente não tem essa educação. É essa educação que eu tô falando, é educação de adulto. Não temos. A gente xinga, a gente tem que parar, respirar, ouvir, falar, entender. E é só assim que a gente chega. É só assim que a gente modifica o outro. Não adianta, se você fizer uma coisa errada e começar a te xingar e falar, você é um merda, você é um babaca, você vai parar de ouvir imediatamente, você fecha e vai achar os seus. E os seus vão dizer, é isso, o Fábio é que é um idiota, mas você é isso mesmo. A gente só quer fazer parte, a gente só quer pertencer, o ser humano só quer ser amado, ele só quer ser significante. De alguma forma, ele quer que a vida dele tenha algum significado que ela não tem. A gente quer se enganar achando que tem. Me desestabiliza quando as coisas não saem do jeito que eu quero. Isso me tira do sério. Quando eu planejo as coisas vão dando meio errado, isso vai me dando uma raiva, vai me dando uma aflição. Quando entra um amigo no avião, né? Do meu jeito. Que eu já vi que o avião é seu momento, né? Pelo menos era. Entrou um amigo no avião, já perdeu 2 roteiros aí do Porta, né? Tudo. Exatamente.
E que louco você falar isso, né? Porque as pessoas têm essa impressão do artista, né? De que a vida vai levando, não, mas parece que você tem um pouco dos dois mundos, né? Desse mundo paulistano e do mundo carioca, desse lugar empreendedor e até para um senso de oportunidade mesmo, para poder viabilizar o seu lugar no mundo, né? Eu sinto isso muito no seu trabalho, assim, parece que você tinha muita clareza de tudo isso e fazer o meu próprio espaço, não ficar esperando tanto, né, as condições para ou criar as oportunidades, que é muito da gente, assim, né? Total, foi uma coisa que eu aprendi, eu me autodidatei. Quando eu estava na escola de teatro, eu falei, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Tanto é que as coisas todas que eu fiz na vida, maioria, 90% mais, eu estava envolvido escrevendo. Senão eu não estava. A peça de teatro que eu fiz, todas eu escrevi. Nenhuma eu fui convidado, eu sempre fiz. Projeto Esquenta, eu escrevia, por isso participei como ator. O Zorra, eu escrevia, por isso participei como ator. Junto e Misturado. Se eu não me escalo, se eu não me elenco, ninguém me elenca, entendeu? Então eu estou sempre envolvido no processo todo por isso, assim, correndo atrás das minhas coisas, fazendo as coisas que eu acredito. Eu acho que isso é muito importante. Hoje eu tenho esse conforto de poder dizer eu faço aquilo que eu gosto. O resultado das coisas que acontecem. Você pode falar, mas esse filme é muito ruim. Pode até ser, mas eu adorei. Eu ri, eu gostei. Você pode falar, mas esse sketch é péssimo. Eu falei, assim cada um gosta de uma coisa. Eu gostei. Então eu tenho orgulho de dizer que pouquíssimas coisas que eu fiz, eu tenho vergonha hoje, ou não gosto, ou acho ruim. A gente acaba errando, a gente acaba fazendo coisas, às vezes por dinheiro, às vezes por necessidade, às vezes para se mostrar, para o povo ver a gente, mas também a gente tendo claro por que a gente está fazendo aquilo, ajuda muito. Você tá fazendo um filme que é ruim, mas você sabe que é ruim, mas você precisa do dinheiro? Não tem importância, a gente precisa de dinheiro. Você sabe que é ruim, mas vai ser importante que daí lá na frente tu vai conseguir um outro negócio? Não tem importância. A vida é assim, a gente precisa fazer essas coisas para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então é um pouco isso, assim, a autopercepção. Eu fico muito tentando perceber onde eu tô, para cima e para baixo, pro bem e pro mal. Eu sou grande até onde e pequeno até onde. Eu represento no humor até onde e não represento até onde, sabe assim? Porque daí você vai entendendo o seu tamanho, você consegue variar pouco e ir construindo sua carreira, saber quem é você, tá no seu lugar, se perceber, sonhar mais alto ou não. E até nas micro-relações, né? Porque isso também baliza um pouco a forma como você lida, não só com quem trabalha com você, mas seus amigos, familiares, enfim, né? Fora do mar. Fábio, você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Sempre. Sempre. Lugares em que você não conhece as pessoas que você tá, toda a primeira vez que você chega nos lugares. Todo lugar que exige um mínimo de dificuldade, eu me sinto um peixe fora d'água. Mas eu tenho por hábito me jogar e fazer mesmo assim. Então, por exemplo, eu fui para Los Angeles fazer curso de roteiro. Fiquei 2 meses lá fazendo curso de roteiro e curso de inglês. E aí, morando com um casal chinês e poodle, né? Que é maravilhosa essa história. Exatamente. Com minha mulher. E aí alguém falou para mim no curso de roteiro, você devia fazer curso de improviso, porque ajuda muito a treinar o inglês. Eu falei, caralho, mas eu vou improvisar em inglês? Que desespero. Fui lá, me matriculei e fazia toda quarta-feira 4 horas de improviso. E é um pavor. Improvisar já é dificílimo. Em inglês, com americanos... Mas é isso aí, vai lá, fala, o que pode acontecer? Passar vergonha pra gente que você nunca vai ver na sua vida. Ganhou uma experiência e praticou inglês, né? Foi ótimo. No fim das contas é isso, tudo é experiência, tudo é história, vamos embora. Mas minha mãe fala isso, ela fala muito da minha diferença com a minha irmã, porque a minha irmã mais nova, ela fala isso, Fabinho, você parecia assim, quando você via um obstáculo, então tinha um muro na sua frente, você pequenininho contornava o muro. A Alice parava no muro e chorava. E ela precisava de ajuda para transpor. E um não é melhor ou pior. Cada um transpõe o muro de alguma forma. Ela falava, você dava um jeito quando você via, você estava do outro lado do muro. A Alice não, a Alice precisava de ajuda, precisava de alguém com ela, e quando via, ela estava do outro lado do muro, que também é uma habilidade. Você convencer alguém de te ajudar a transpor o muro, também é uma habilidade, né? Cá entre nós, e por que é importante discutir as masculinidades hoje, Fábio? Porque não dá mais. Porque não dá mais pra ser assim, porque não dá mais pra ver essa gente toda morrendo, porque não dá mais pra gente tá vivendo nesse mundo que podia ser tão melhor.
Como é que faz para te achar nas redes? Vai lá no @Fábio Porchat, tô aí no Instagram, tô aí no Twitter. E continua assistindo os vídeos do Porta dos Fundos. Baixa o aplicativo de graça, o aplicativo do Porta dos Fundos, você vê vídeos, tem lá todos os vídeos, ele avisa quando tem vídeo novo, então o Porta tá lançando vídeo todo dia, então siga o Porta dos Fundos também nas redes. E o Que História é Essa, Porchat? Se você tem uma história boa para me contar, fala lá comigo no Twitter, porque toda terça-feira, 10h30 da noite, tem lá no GNT Que História é Essa, Porchat? E esse ano vão ter histórias presenciais muito divertidas e vai ter muita coisa boa ainda para falar. Quem que você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente no Masculina e por quê? Olha, eu indicaria, sabe quem? O João Vicente eu indicaria, João Vicente de Castro. Acho que seria interessantíssimo ele fazer parte disso. Ainda mais porque ele tem esse perfil macho alfa, que vale a pena, esquerda desconstruída. Mas também indicaria meu pai, que não é famoso, mas adoraria que ele batesse um papo com você. Maravilhoso! Vai ser um prazer receber os dois aqui. Porchat, querido, valeu a espera. Olha, 2 Réveillons passaram até o nosso pela encontro. paciência. Desculpe toda a confusão de agenda e de horários. Realmente a minha vida é maluca, mas no fim deu certo. Tô aqui, adorei o papo, foi o máximo. Eu adoro falar sobre isso, acho importante falar. Eu sempre aprendo ouvindo, assim. Então conte comigo porque precisar. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Fábio Porchat fala sobre o lugar do humor na sua vida, a desconstrução do racismo, machismo e LGBTfobia e traz ótimas dicas no Escuta Aqui. Visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do Aspas, Escuta Aqui e Lugares Comuns. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. E colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais e participe através do site www.catarse.me/almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Fábio Porchat e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Cristina Montenegro, Cris Verson, Soraya Azevedo. Quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O Masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima semana.